Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, essa é a Tua palavra que vem de Ti, aquilo que o Senhor nos deu o Teu povo para revelar quem Tu és. Te damos graças por termos ela, Senhor, aqui nesta noite, podermos meditar na Tua palavra que fala do Teu Filho amado, das glórias dele e daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nos ajuda nesta noite, que o Teu Espírito nos capacite a entender, a compreender, diante das nossas dificuldades, Pai, que são muitas. Nos ajude a entender a Tua palavra, me ajude a falar, ajude os irmãos a ouvir, a estarem atentos, nos ajuda com as nossas distrações, com as coisas que nos atrapalham, tem misericórdia de nós. E, além disso, Senhor, que aquilo que ouvirmos, possamos considerar e meditar, que o Senhor nos ajude. E mais ainda, Senhor, que o Senhor implante essa palavra no nosso coração, que ela realmente, Senhor, modifique o nosso caminhar, renove a nossa mente, a nossa maneira, Senhor, de viver. Isso para a Sua glória, Senhor. Forma o Teu Filho em nós, através do Teu Evangelho, no poder do Teu Espírito. Ó, Senhor, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Queremos esse avivamento que vem da Tua parte, quando nos aproximamos do Teu Filho, quando conhecemos mais e quando Ele é formado em nossas vidas. Faz isso nesta noite, por causa do Teu nome, na eficácia do Teu poder. Nós Te pedimos, como filhos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então, irmãos, vamos continuar a nossa meditação na carta de Paulo aos Filipenses. Então, esse pequeno trecho aqui que nós lemos, então após Paulo, os irmãos lembram, após ele relatar a sua situação lá como preso, né? Ele passou ali um trecho ali da carta explicando como ele estava vendo aquela situação, os ganhos ao Evangelho, os ganhos na vida dele. Então ele volta agora a sua atenção para os irmãos ali de Filipenses na carta, e ele nesse pedaço aqui, ele diz para os irmãos viverem, ele ordena, né? Ele está
mandando aqui, é uma ordem, que eles vivam à altura do Evangelho de Cristo, que eles vivam dignos do Evangelho de Cristo. E que na luta e perseguição que eles estavam sofrendo por causa do Evangelho, que eles não recuassem na fé, que eles permanecessem firmes. E que eles lutassem nessa batalha unidos. Eles precisavam permanecer firmes e unidos e não se amedrontassem, não ficassem com medo das ameaças, de tudo aquilo que estava em volta deles. E ele encoraja os irmãos mostrando que esse sofrimento era um privilégio, era uma graça de Deus concedida a eles como sendo sinal de salvação. Isso é impressionante, como sendo sinal de salvação, toda essa batalha, toda essa dificuldade. Então vamos ir meditando pedaço por pedaço. Então ele começa falando aqui, não importa o que aconteça na minha versão, que é a NVI que eu uso, ele tinha falado, né, que ele poderia morrer ou ser solto, né? Não era isso que ele estava falando antes? Olha, eu posso morrer, eu posso ser solto, eu acredito que vou permanecer vivo por causa de vocês, mas ele falou, não importa o que aconteça. Foquem, se esforcem em uma coisa. O original aqui, traduziram bem comprido, mas é uma coisa só, como se ele falasse, presta atenção numa coisa, não se importe com o que vai acontecer comigo, foquem nisso, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. O comportamento deles não deveria ser baseado nas circunstâncias boas ou ruins, ou na presença ou ausência do apóstolo Paulo. Ele fala, foquem nisso. Uma coisa só, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então eles deveriam viver e se comportar entre as demais pessoas de uma maneira que refletisse os valores e os padrões do Evangelho de Cristo. Nós ouvimos aqui o Salmo 87, eu até ia incluir o Salmo 87 aqui, não incluí, mas o Senhor incluiu. Viver digno do Evangelho de Cristo, exercer a sua cidadania digna do Evangelho de Cristo, como um cidadão do reino de Deus, ou como um cidadão dessa cidade celestial, da Sião celestial. Como filhos de Deus, Paulo vai falar no capítulo 2, no versículo 15, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. É isso que é viver, exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa vida deveria ser vivida, essa palavra digna aqui, ela deve ser alinhada ou à altura do Evangelho de Cristo, ou de comparável valor ao Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Vivam entre as pessoas onde vocês moram aí, onde vocês vivem, e se comportem de uma maneira de comparável valor ao Evangelho de Cristo. Em outros trechos ele vai dizer, digno do seu chamamento. É um chamamento muito elevado. O Evangelho de Cristo é algo muito elevado. Então ele vai falar, vivam à altura disso. Não vivam como um qualquer. Você é um cidadão da Sião celestial. E aí ele diz assim, para que assim, quer eu vá e os veja, ou quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo
Então, quer Paulo fosse solto e pudesse ir lá pessoalmente visitar os irmãos, ou ele permanecesse preso e tivesse notícias deles, ele pretendia enviar, né, Timóteo lá para ter notícias deles. Eles não deveriam mudar o comportamento baseado na presença ou ausência de Paulo entre eles. Como religiosos, né, que mudam o seu comportamento diante da presença de alguém. Não, Paulo chegou, então agora a gente tem que se comportar direito aqui, a gente não pode fazer nada de errado. Paulo já foi embora, então a gente está tranquilo. Ele fala, não, vivam à altura do Evangelho de Cristo, vivam à altura do reino celestial. Então ele expressa qual era a sua expectativa com relação aos filipenses como cidadãos do reino de Deus na situação que eles estavam enfrentando. Qual que era o comportamento à altura do Evangelho que ele esperava deles? Que ele queria ouvir deles, né? Então a primeira coisa, ele fala que vocês permanecem firmes num só espírito. Não importa o que aconteça, vivam à altura do Evangelho de Cristo, para que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Essa palavra aqui, permanecer firme, lá no mundo greco-romano, era muitas vezes associada a uma imagem militar. Era permanecer em suas posições de batalha diante das dificuldades. Vocês já viram em algum filme, assim, quando tem aquele batalhão que precisa defender uma posição? Ele precisa defender uma ponte, defender um portal, uma cidade ou um armazém de alguma coisa. Então, não importa o que aconteça, vocês vão estar a batalha, sofrimento, mas vocês precisam ficar ali, como uma estaca, firmes, defendendo, né, essa posição. E num só espírito é um batalhão, a imagem aqui de um batalhão assim unido, que não recua e tem o mesmo propósito. Eles estão juntos, para defender essa ponte, a gente vai defender essa ponte. Essa ponte não vai cair na mão do inimigo. Então, era assim que Paulo queriam que eles se comportassem, firmes num só espírito. E aí ele continua lutando, na minha versão aqui, unânimes. Lutando, essa palavra aqui também é usada para essa ideia militar ou para esportes. Lutando, aqui é uma luta. Mas é uma luta em grupo, lutando, esse unânimes aqui é com uma só alma, uma só mente, é a palavra que ele usou ali. Cooperando entre si, deixando as diferenças de lado, uma só mente, pensando a mesma coisa, sem divisões, sem estratégias diferentes. Imagine na defesa, ali na batalha, estou defendendo uma ponte, um quer ir para lá, outro quer ir para cá, um quer defender de um jeito, outro quer defender de outro jeito. Paulo fala, não, vocês precisam lutar unânimes, pensando a mesma coisa, com o mesmo sentimento. Como um batalhão unido em uma batalha pela defesa da verdade. E Paulo vai explicar isso melhor no capítulo 2, né? Conforme a gente for avançando. Então firmes num só espírito, lutando unânimes pelo quê? Pela fé evangélica. Ou pela fé do evangelho, né? Então eles precisavam ficar ali defendendo, não era uma ponte, é o evangelho. Eles precisavam ficar firmes ali como um batalhão. Contra heresias,
contra as pressões externas da cultura ali que eles estavam, que contrariavam o evangelho. No caso ali dos filipenses havia o culto ao imperador, então eles eram obrigados a cultuar o imperador como uma divindade. Havia o paganismo com adoração a diversos deuses. Eles precisavam participar de festas e cerimônias pagãs. Eles precisavam lutar contra o sincretismo religioso, que é pegar essas divindades pagãs e dar uma encaixada nela assim, no evangelho, para ver se a gente não causa muito conflito. Eles precisavam lutar contra os judaizantes que estavam lá, que eles tentavam incluir no evangelho da graça os rituais e as obras da lei. Lembra? Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, você precisa se circuncidar, só Cristo não basta. Eles precisavam lutar contra os libertinos que diziam que na graça então podemos pecar livremente, já que estamos debaixo da graça, a gente pode pecar, o que é importante é o espiritual, aquilo que é da carne não presta para nada mesmo, então a gente pode pecar livremente. Eles deveriam lutar debaixo da bandeira do Evangelho, pela verdade do Evangelho que é Cristo e a sua obra, e a justiça que vem pela fé. No capítulo 2, no versículo 16, ele vai definir isso de um outro jeito. Ele fala, retendo firmemente a palavra da vida. É a mesma coisa que ele está falando aqui. A palavra da vida é a fé do Evangelho. O Evangelho puro e simples. Cristo Jesus e a sua obra em nosso favor, sendo o suficiente para todas as coisas. Então, era só contra isso que eles precisavam lutar ali. E tinha, como nós ouvimos, acredito que foi semana passada, e tinha dentro dos irmãos ainda os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que eram aqui judaizantes e aqueles que tinham como Deus o seu ventre. Então as dificuldades eram imensas. E ele fala assim, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Eles não deveriam ficar com medo das ameaças, das prisões, da perda de sustento e trabalho, da morte, da vergonha, da exclusão social ou de qualquer outra forma de intimidação. Essa palavra aqui, intimidar-se, é uma palavra era usada para quando um cavalo ficava paralisado, assim, de medo. Ou algum animal, quando ele trava, assim, né? Era isso que Paulo estava querendo dizer, para eles não ficarem acuados, paralisados de medo. Então, já que está toda essa oposição, vamos parar, vamos nos esconder, vamos recuar, vamos abrir mão dessa verdade aqui, porque se a gente abrir mão, a gente não vai ter esse problema, né? Paulo fala, não, de forma alguma, ou seja, de nenhuma maneira, de nenhum lado, de nenhum jeito vocês devem parar. Não parem, não fiquem com medo das ameaças, não fiquem acuados, não fiquem consternados. Nós vimos um pouco isso na pandemia, não vimos? Muitos ficaram paralisados e consternados e recuaram. Mas em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim para os irmãos, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
Permaneçam unidos, uma só mente, um só propósito. Não recuem, não fiquem com medo de maneira nenhuma. Então ele fala assim, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, que são todos esses que eu falei aqui. Porque na cultura deles, eles cultuavam muitos deuses, era uma cultura pagã. E muitos rituais eram feitos para se ter uma boa colheita, né, para que tudo fosse bem ali entre eles. Então imagine se o cristão falar, eu não vou nesse ritual aí, eu sou de Cristo, isso daí é paganismo, eu não vou. A sociedade ia falar, mas a gente vai ser amaldiçoado por causa de você. Se a gente não oferecer essa oferenda para o Deus, vai que a gente não colha. E aí, se acontecesse alguma coisa, o culpado era o crente que não tinha ido na cerimônia pagã, e assim por diante. Então, e os judeus ali pressionando e toda aquela dificuldade para abrir mão da verdade, ou conceder, né? Numa batalha, a gente sabe que quando você concede um pedacinho para o inimigo, você já está comprometido e ele vai indo devagarzinho, pega mais uma posição aqui e vai. Mas Paulo diz que esses que estavam se opondo ou fazendo aqueles irmãos sofrerem, ameaçando, Paulo diz que para eles isso é sinal de destruição. Sinal de destruição. Então, para todos esses aí, as autoridades romanas, os não crentes, os judaizantes, os hereges, todo esse pessoal que estava ali pressionando, ameaçando, fazendo sofrer, prendendo, tirando os bens, tirando o sustento, para eles era sinal de destruição. O destemor e a perseverança dos irmãos e a implacável perseguição deles manifestava, essa palavra sinal é isso, manifesta, é prova, é uma evidência acumulada de que esses daí serão destruídos no final. Que eles não apenas rejeitam a verdade, mas eles perseguem e querem destruir aqueles que estão associados com o Filho de Deus. Então, para aqueles que estavam fazendo os irmãos sofrerem, aquilo evidenciava, digamos assim, de que lado eles estavam. Eles não só não concordavam com eles, esse evangelho é tudo mentira, mas vamos deixar eles aí. Não, eles faziam sofrer, eles ameaçavam, eles prendiam. Então não vai acumulando provas, não há dúvidas de que esses serão destruídos no dia do Senhor. Não há dúvidas de que eles são filhos do diabo, na linguagem de Jesus, em João 8,42. Lá Jesus falou assim, para aqueles que estavam se opondo, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então era a mesma coisa que estava acontecendo com Jesus aqui. Quando eles queriam matar Jesus, Jesus estava falando, isso é prova, é evidente que vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo que é homicida, ele nunca se apegou à verdade.
Então, quando aquelas pessoas estavam querendo matar os irmãos em Filipos, prender, excluir, era prova que eram filhos do diabo, que seriam destruídos. Estavam acumulando evidências contra si. Mas Paulo fala, mas para vocês, os irmãos, a igreja, é sinal de salvação. É o contrário. Para os irmãos fiéis de Filipos, a perseverança nessa luta, a perda, a prisão, a perseguição, o sofrimento, era uma evidência de que eles foram salvos, de que eram filhos de Deus, de que eram povo de Deus, de que estavam em Cristo, porque estavam sendo perseguidos e estavam permanecendo. Essa é uma prova evidente de que era filho de Deus, porque os filhos do diabo estavam perseguindo os filhos de Deus. Todo esse conflito aqui mostrava quem era quem. Para um era sinal de destruição e para outro de salvação. E é interessante aqui, porque isso aqui já refuta toda essa ideia de que o crente ele tem que sempre estar bem, de que ele tem que prosperar, de que se ele for mesmo um filho de Deus, ele tem que estar por cima, ele não tem nenhum tipo de dificuldade e tal. É exatamente o contrário que Paulo falou aqui. O sofrimento, a perseguição, tudo aquilo que estava acontecendo com eles, e eles ali firmes, perseverando no evangelho, perdendo emprego, perdendo sustento, morrendo. Paulo fala, isso daí é sinal de salvação. É sinal de que realmente vocês são filhos de Deus. E ele acrescenta, e isso da parte de Deus. Deus estava no controle disso. Ele que permitia tudo isso. Tanto a perseguição quanto a capacidade de perseverar era uma dádiva de Deus. O próprio Deus estava dando a eles a oportunidade de crescerem e se comportarem como dignos do chamamento celestial. Deus estava dando a eles, colocando eles ali naquela prova de fogo, digamos assim, para que eles vivessem à altura do Evangelho de Jesus Cristo, à altura do chamamento. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Paulo vai explicar isso, esse cenário, com mais detalhes. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, ou do julgamento justo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também.
Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Lembra que Paulo falou que era prova de destruição? Aqui ele está falando, ó, esses aí que fizeram vocês sofrer, que estão fazendo, é justo que Deus, quando Cristo vier, faça ele sofrer também, mas vai ser eternamente, eternamente. E no versículo 10 ele diz, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Para que Paulo estava orando bastante? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado onde? Em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Paulo orava para que Deus fizesse os irmãos dignos da vocação. E aí ele continua, então, aqui voltando lá para Filipenses, ele diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso aqui, dado o privilégio, é a palavra graça que foi usada aqui. Aquela graça livre de Deus. Deus quis, ninguém o forçou. Ele deu a graça. Deus, em sua soberania e livre escolha, concedeu o favor ou a graça de crer e também sofrer por causa de Cristo. Eles estavam tendo o privilégio e a honra de sofrer e perseverar no sofrimento por Cristo. Não porque mereciam ou porque eram piores ou melhores, mas por livre graça de Deus. Deus escolhe, às vezes, um como Paulo, né, que sofreu muito por causa do nome de Deus. Outros sofrem menos. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Deus, na sua soberania, escolhe uns para ter esse privilégio maior de não apenas crer, mas sofrer por causa do nome dele. Aqui é como se, para a gente tentar entender assim, como se um grupo de soldados fosse destacado ali para defender uma ponte que é vital para uma vitória na guerra. Às vezes uma ponte ali que entra o suprimento para todo o exército, mas não é todo o exército que é colocado ali para defender, às vezes, aquela ponte. É um grupo que é escolhido. E a eles é dada a honra de sofrer para defender a ponte, mas também é dado todo o auxílio, suprimento necessário para lutar. E é importante a gente destacar aqui que esse sofrimento não é um sofrimento por causa de pecados, porque às vezes a gente sofre na vida porque a gente apronta mesmo, né? Só está colhendo, é consequência.
ou outros tipos de sofrimento que Deus pode permitir que alcance a nossa vida. Mas esse é um sofrimento por causa do nome de Cristo, para defender a fé do Evangelho puro e verdadeiro. É um sofrimento por viver piedosamente, viver à altura do Evangelho de Cristo. Quando nós vivermos à altura do Evangelho de Cristo, a perseguição e a oposição é inevitável. Porque esse mundo, ele é oposição, ele é rebelde ao Filho de Deus. Quando o Filho de Deus, os raios da glória do Filho de Deus começam a aparecer aqui na nossa vida, quando Cristo começa a aparecer nas nossas atitudes, no nosso ser, nas nossas palavras, que é viver piedosamente, como a palavra diz, os inimigos aparecerão. Pode ter certeza. Como ouvimos de todos os lados, desde o governo, desde o nosso trabalho, desde os que se dizem crentes, como Paulo diz, desde os falsos irmãos, desde dos religiosos, de todos os lados. Porque esse mundo é contra o Filho de Deus. E, para finalizar aqui, ele diz, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Quando Paulo foi preso e açoitado, lembra o que aconteceu com eles lá, com ele em Filipos? Ele foi açoitado e preso vergonhosamente, sem nenhum julgamento, foi acorrentado junto com Silas. Então, Paulo soube que os irmãos estavam sendo presos e tratados como malfeitores, igual ele foi. Era o mesmo combate. Eles estavam sendo ameaçados, estavam sendo excluídos. E Paulo fala, ele continua, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo, ele tinha acabado de dizer que ele estava preso, né? Ainda enfrento. Eles me prenderam aí, me açoitaram, tudo por causa do Evangelho. E eu fui solto e olha o que está acontecendo comigo de novo. Estou preso de novo. Ainda enfrento. É o mesmo combate. Pelo nome de Jesus. Então eu queria fazer algumas aplicações para a gente encerrar. A primeira coisa que se destaca aqui nesse trecho que nós meditamos é que é um padrão de vida elevado para os cidadãos do reino de Deus. É um padrão que reflete a glória do rei. Esse padrão e referência é o próprio rei. É o próprio rei do reino, que é Jesus Cristo. Ele é a vara de medir e é o alvo para ser alcançado. Então eu queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 4. Então Paulo falou, eu quero ouvir que vocês vivem à altura do Evangelho de Cristo. Os irmãos podem estar pensando, né? Ultimamente temos ouvido o Evangelho, várias pregações aqui no nosso meio. Alguns irmãos podem pensar, mas é muita coisa. É um nível muito alto que os irmãos estão pregando aí. É demais, Eu não consigo isso, não é para mim isso daí de negar a si mesmo, de cruz, de se desgastar pelo Evangelho. Os irmãos estão falando de morrer pelo Evangelho, de derramar o sangue. Não sei se é isso mesmo, eu só quero ser um crente. Né, Jorge? Eu quero só ser um crente. Eu creio em Jesus, eu quero orar de vez em quando em casa, vir nas reuniões, né,
quando eu consigo. E pronto. Eu não quero muito mais que isso, não almejo muito mais. Eu quero ser só um crente assim, meio... um crente básico, como se fosse um carro desses 1.0 que tinha antigamente, né? Eu quero ser um crente assim, sem gracinha, igual o Voyage do Celso, que o vendedor falou. Sim, tá bom para mim. Os irmãos estão falando de coisas muito... Nossa, é demais. Isso daí é para quem é... Nossa, eu não, eu tenho meu trabalho aqui, né? Tá bom, eu indo para o céu tá bom. Tá ótimo. Mas nós vamos ver que o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho, o nível do chamamento é um nível, mas é lá em cima, irmãos. É lá em cima. Que quando nós pensamos assim, eu estava conversando com meu pai outro dia, basicamente isso. Eu não quero mais de Jesus. Tá bom. Quero só um pouquinho. O que for suficiente para eu não ir para o inferno. Tá bom para mim. Mas lá, em Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, como prisioneiro no Senhor. Ele já começa... Ele começa bem, ele já está falando, ó, eu estou falando isso para vocês, né? Eu não estou falando deitado aqui numa cama, no ar-condicionado, estou falando isso para vocês preso. Eu já estou preso. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então ele vai, eu vou pular aqui alguns versículos. Aí, versículo 13. Ele vai falar da edificação da igreja, de todo o trabalho, de todos os dons, de todo o equipamento que Deus dá na sua igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que medida que é essa, irmãos? É uma medidinha assim? É o crente básico? Os irmãos percebem aqui que é um processo até que alcancemos. Então, vamos indo. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, ou seja, a gente começa bebezinho na fé. Só que, como o autor de Hebreus falou, vocês estão há tanto tempo aí, vocês já deveriam ser mestres. O que o autor de Hebreus ia falar para a gente aqui? Faz quanto tempo? Vocês já deveriam ser mestres. Então há um processo. E esse processo tem uma medida. É a plenitude de Cristo. Aí no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos. Precisa crescer. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí no versículo 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo ou aprenderam Cristo. Então falou de crescer, de aprender, chegar à maturidade. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que corrompe por seus desejos enganosos e a serem o quê? Renovados no modo de pensar. Renovados, precisa uma outra mente agora. Versículo 24. É revestir-se do novo homem. E como que é esse novo homem?
criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse aqui é o crente básico. Nós somos salvos para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, para alcançar a plenitude de Cristo. É o nível do chamamento. Então, o evangelho ele não deve ser rebaixado, ser reduzido, ser enfraquecido, para que esse nosso jeito fraco, errado, pecaminoso, sem conhecimento se encaixe nele. Não, tá bom desse jeito. Já estamos indo para o céu, já tá bom. Não tá bom. É o contrário, em vez de a gente abaixar, o evangelho é isso aí mesmo, é o batismo, confessar e vir nos cultos e beleza. Não é isso daí. O evangelho é um chamado para chegar à plenitude de Cristo Jesus, é ser transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Para que a gente viva à altura do Evangelho de Cristo. E aqui nesse texto eu destaquei algumas palavras aqui. Os irmãos viram que é um processo de formação. Nós vimos no Salmo 87 que nós somos da Sião, né? Nasceu lá. Nasceu em Sião. Os irmãos lembram como que a Babilônia fazia quando ela conquistava um lugar ali? Como que foi feito lá com Daniel e seus amigos? Foi lá, pegou, quem são os melhores aí, os jovens de Israel? Escolheu, levou lá para a Babilônia. E como que era o tratamento? Agora vocês vão aprender a ser um babilônio de verdade. Então vocês vão agora comer a comida nossa aqui, vocês vão aprender a nossa língua, a nossa cultura, a nossa sabedoria, como se comportar como um verdadeiro babilônio. Hã? Isso, troca o nome, tudo. Nós fomos tirados do reino do diabo e colocados no reino do Filho do amor. Só que Deus não faz assim, traz a gente como se fosse um selvagem, né? Selvagem que não sabe nada desse reino aqui e deixa ele lá. Ah, deixa aí, já está aqui no reino, tá beleza. Deixa ele como um selvagem aí, não comendo a gente, tá bom. Não. É como esse rei que resgatou tem uma cultura elevadíssima, rico em conhecimento, em beleza. Então agora ele vai ensinar esses que foram resgatados. Ele vai moldar esse cidadão. Ele vai, no texto de Efésios aqui, ser ensinado por muitos mestres, por muitos professores. Ele vai ser testado, ele vai ser corrigido, ele vai ser provado, ele vai ser exercitado. Era um cara meio fraco, precisa de força, vamos exercitar ele. Por quê? Ele precisa deixar a pátria dele para trás, aqueles velhos costumes, aquela vida de selvagem, aquela coisa, porque agora ele precisa ser um verdadeiro cidadão do reino, ele precisa estar à altura do reino, ele precisa parecer com seu rei, a sua vida precisa refletir a glória do reino. Esse reino é um reino inabalável, é um reino de glória, é um reino de sabedoria, é um reino de santidade, é um reino de bondade, é um reino do amor. Então, o Filho de Deus, ele é resgatado e agora é isso que vai acontecer com ele. É isso que a Bíblia chama de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. A Bíblia usa várias. Deus é tão bom que ele fala as mesmas coisas de muitos jeitos para ver se a gente entende. Então,
viver à altura do reino de Deus, até chegarmos à plenitude de Cristo. E Paulo, nos Filipenses, ele fala, não que eu já tenha alcançado isso, ele fala, não que eu tenha alcançado isso, mas eu estou buscando, estou correndo para o alvo. Então, no caso dos Filipenses, ali estava sendo exigido coragem, estava sendo exigido perseverança, humildade, unidade, obediência, amor. Estava sendo exigido Cristo neles. Estava sendo exigido que eles vivessem à altura do reino. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter muito mais de Cristo em nós. Não se conforme com continuar praticamente como o selvagem que veio do reino do diabo, está quase igual. Não, Deus não vai deixar os seus filhos assim. Não vai. Ele vai nos levar a um nível cada vez mais alto para refletir a glória do seu reino. É por causa do nome dele. É por causa do nome dele. E aí o que acontece? Quando vivemos à altura, ou quando Cristo é visto, quando vivemos como cidadãos do reino, aí a oposição vai começar. E a oposição vai fazendo a gente crescer como se fosse um círculo, né? Quanto mais de Cristo a gente tem, mais oposição. Quanto mais oposição, mais de Cristo, e vai indo e vai subindo. E vai subindo. Jesus falou lá em João 15, né? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão vocês. Quando virem Jesus em nós, perseguição. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mateus 10, 22, Jesus disse assim, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não foi isso que Paulo falou? Se vocês, essa tribulação e vocês perseverando aí é sinal de salvação para vocês. Quem perseverar até o fim será salvo. Em Atos, capítulo 5, versículo 40, diz assim, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que coisa, irmãos! Eles saíram alegres. É como assim, eu fiquei muito feliz porque viram algo de Cristo em mim e foram capazes até de me açoitar por causa disso. É mais ou menos isso. Eles me açoitaram por causa de Cristo. Com certeza eu estou no reino de Deus. Com certeza eu fiquei tão vinculado ao nome de Jesus que me açoitaram. Igual açoitaram ele. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim, Paulo fala, de fato, é fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente? É viver à altura do Evangelho. E para finalizar,
Como que isso pode atingir a nossa vida? E eu? E a gente aqui em Santa Bárbara? Então, eu listei aqui 4 motivos, ou 4 tipos de perseguições por causa do nome de Cristo que a gente pode enfrentar. A primeira delas, das razões, é interesse econômico. Como que se passou a perseguição do apóstolo Paulo ali em Filipenses? O que fez o negócio ferver para ele? Ele expulsou um demônio de uma adivinha que dava lucro. Aí viram que sua fonte de lucro secou, então perseguiram o apóstolo até ele ser preso, ele foi açoitado e tudo mais. Lá em Éfeso, como que aconteceu? O pessoal que fabricava a estátua da deusa da cidade, como que chamava a deusa, Jorge? Diana. Agora com esse evangelho aí, estamos perdidos. Não vamos mais vender estátua? Vamos perseguir esse Paulo aí. Então, muitas vezes a defesa da fé resulta em conflitos econômicos. Às vezes, a gente, por defender o evangelho, vai fazer outros perderem dinheiro, ou a gente mesmo vai perder dinheiro por causa do evangelho, ou perder fonte de renda. Outra razão é uma ameaça ao poder das autoridades. É quando governantes, magistrados ou qualquer outro tipo de autoridade vê que seu poder está ameaçado devido ao senhorio de Cristo. Por exemplo, quando um crente não se submete a uma ordem que contraria a vontade de Deus, não é isso que costuma acontecer, que aconteceu lá no começo e acontece até hoje? Essa ordem pode ser do Estado, como lá era o culto ao imperador, tinha que cultuar o imperador. Por que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha? Porque não cumpriram uma ordem do Estado. Vocês devem ir lá e se dobrar naquela estátua lá do rei. Então, quando a gente não se dobra a uma ordem de uma autoridade, que é uma ordem contrária ao evangelho, a gente firma uma estaca, daqui eu não me mexo. Seremos perseguidos. Poderemos ser presos. Aqui a gente tem outros tipos de perseguições, mas em muitos países são presos, são mortos, são levados a campos de concentração por causa do nome de Cristo. Com leis contrárias ao evangelho, com ordens no trabalho. Sempre que você contraria aquela ordem da autoridade por causa do nome de Cristo, eu não vou fazer isso porque eu vou desonrar o Senhor Jesus Cristo. Não vou fazer. Não vou fazer essa falcatrua aqui. Não vou contar essa mentira ali. Não vou fazer, sei lá, isso aqui é infinito. O dia que a gente fizer isso, você pode ter certeza que você vai sofrer. Você pode perder o seu emprego, você pode ser preso, você pode tomar uma multa, você pode perder a sua promoção lá, que você estava lá atrás do seu chefe, aquele aumento. E com esse cara eu não posso contar. Nossa, a hora que eu pedi para ele fazer, ele veio com esse negócio aí de Jesus. E às vezes a gente disfarça, né? Não, por que você não vai fazer isso? Ah, é porque é contra, sabe, a minha ética interna, psicológica. Não, isso daí vai desonrar o meu Senhor. Vai desonrar o nome de Jesus Cristo a quem eu sirvo. Por isso que eu não vou fazer isso daí. Outra coisa, desafio ao sistema religioso.
que era outra coisa lá dos filipenses e ainda continua. Quando Cristo é declarado o único caminho e verdade absoluta, se Jesus Cristo é o único caminho e a gente declara isso, todas as outras religiões e outras coisas são o quê? Mentira! Mentira! O evangelho ele é exclusivista, é só um caminho. Aquele seu parente que tem aquela outra religião, às vezes a religião da família, essa família aqui, a gente é tudo católico, né? Outro dia eu vi um irmão, disse para mim, ele teve que se mudar da casa dele, quando ele se converteu, porque a oposição dentro da casa dele era tão grande que ele não conseguia mais viver, por parte da mãe e da família. Então, o sistema religioso dominante, lá eram os judeus, os pagãos, as festas religiosas. O dia que você falar não para a festa religiosa, que era a festa lá da sua família, da religião do seu chefe, de tudo quanto é tipo. As tradições pagãs, o dia que você falar, não, isso daí eu não vou fazer, isso daí é para ídolos, isso daí eu não vou por causa do meu Deus, isso daí é tudo falso. Nesse ídolo é um demônio que você está adorando. A gente não costuma sofrer perseguição porque a gente aprendeu esse mundo do politicamente correto, da tolerância. Não, essa é a sua religião, beleza, eu tenho a minha. Não, a sua religião é falsa. Por amar você, eu tenho que falar a verdade, você vai perecer se você continuar aí. Aí você vai sofrer. Você é intolerante. Vão ligar lá no RH da sua firma. Denúncia, esse cara está tentando me converter, ele falou de Jesus para tal pessoa. É verdade, irmãos. É assim que funciona. Nas empresas hoje você não pode falar nada. Mas devemos falar. Disque denúncia. Quase todas as empresas têm um disque denúncia. Lá onde eu trabalho é a linha vermelha. Você liga lá e denuncia qualquer coisa. E geralmente não tem erro, é demissão na certa. Aí, a cultura, para a gente fechar, que é uma expressão de todas essas coisas juntas, sistema econômico, as leis, a autoridade, a religião, as tradições, que juntam nesse caldo e forma a cultura de um povo, que forma o que é aceito, o que não é, o que é bom, o que a sociedade achou que agora é bom e é ruim. Quando o cristão se opõe a esse estilo de vida aceito, e se mantém na verdade imutável do evangelho, ele vai sofrer. Quando o cristão se opõe ao feminismo, a toda essa revolução sexual e todas essas coisas que a gente vê por aí, você pode ser demitido, você pode ser excluído, seus amigos se afastarem, e N coisas. Por causa do nome de Jesus. E, para finalizar, isso deve ser motivo de grande alegria para nós. O dia que você perdeu o emprego por causa do nome de Jesus, Jesus falou para a gente saltar de alegria. Passa lá no RH e sai pulando de alegria o dia que isso acontecer. Saia pulando de alegria. Lucas 6, versículo 22, Jesus fala assim, bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal,
por causa do Filho do Homem. Versículo 23, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Que expressão, irmão. Salte de alegria. Igual o Mateus, sabe, quando ele chega pulando assim de alegria? Saltem de alegria nesse dia. Porque é grande a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Que coisa, irmãos. Que maravilha. O dia que a gente perder o aumento, o dia que a nossa família vai ser, se você, a gente escuta bastante, se você virar crente, você não entra mais aqui em casa, não é verdade? Eu nunca mais vou na sua casa. Ou o dia que a gente fala uma verdade do Evangelho, ó, você vai perecer nesse caminho. Nunca mais entra aqui na minha casa, vai embora. Estou falando de coisas leves. Aqui os irmãos estavam morrendo, estavam sendo presos, estavam perdendo tudo que tinha. Jesus falou, saltem de alegria, saltem de alegria. Porque isso daí para vocês é sinal de salvação. Isso daí foi o próprio Deus, na sua graça, que concedeu para vocês o privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus. Olha, lá no céu vocês vão ter uma recompensa que vocês não têm ideia. Saltem de alegria. É assim que eu queria encorajar os irmãos essa noite. Ó Deus, obrigado pela tua palavra tão poderosa.